Oi pessoal, vamos ver as notícias criminais da semana. Isso era uma coisa que eu estava fazendo no podcast, mas algumas pessoas pediram para eu fazer pelo YouTube também. Então vou fazer o vídeo no YouTube e vou lançar depois lá no podcast, lá no Viso et Repertum. Tá? O que eu faço? Eu pego algumas notícias que eu vi que são interessantes, tá, na semana, não todas, porque homicídio com arma de fogo é o que a gente mais tem, até tem uma notícia relacionada a isso. Mas eu pego algumas notícias interessantes, principalmente o que estiver relacionado à perícia criminal, e apresento para vocês aqui. Claro, isso é um apanhado das notícias, não sou eu o repórter, não fui eu lá que fui constatar, mas eu faço um apanhado das notícias que foram veiculadas pela internet e disponibilizo os links também para quem é apoiador lá no apoia.se/Perito Morales. Nesse Apoia-se também tem vídeos, imagens, artigos, tem muitas outras coisas lá. Então as pessoas estão contribuindo com R$10 mensais, você vai ter acesso a várias informações, aulas de criminalística, aula de medicina legal, questões comentadas, tudo tem lá no Apoia-se. E vão ter aí também esses links sobre as notícias que eu estou comentando aqui com vocês. Vamos iniciar. Primeira notícia, policiais de São Paulo são presos após festa com mulheres em viatura, diz TV. O caso aconteceu na região de Araraquara, interior do estado, e policiais ainda sofreram acidente ao tentar fugir da esposa de um deles. Bizarro, né? Isso foi noticiado lá no terra.com.br, site terra.com.br, dia 6 de maio de 2022. 2 policiais militares foram presos na última segunda-feira, dia 2, suspeitos de fazerem festa com mulheres dentro de uma viatura, segundo informações da TV Record. O episódio aconteceu na região de Araraquara, no interior de São Paulo. Conforme a TV, os policiais ficaram sabendo que a mulher de um deles teria descoberto a traição e tentava encontrar o marido. Os dois então decidiram fugir do local, mas a viatura com eles dentro caiu de uma ponte e um córrego entre as cidades de Rincão e Motuca. Cara, isso é coisa de filme, né? A mulher do policial contou o caso à polícia, o que levou à prisão dos agentes. Ainda de acordo com a TV Record, os policiais disseram que sofreram um acidente durante o serviço, mas a região em que estavam não é a que deveriam patrulhar. Os policiais foram levados para o presídio militar Romão Gomes, em São Paulo. Bom, bizarro. Começamos bem, né, as notícias. Tem sempre esse pessoal aí que faz as M aí, com viatura, com distintivo, que sei que, e acaba prejudicando aí a imagem das polícias, né? Então, realmente, totalmente condenável isso aí. Eu não sou nem um pouco corporativista, eu acho que se a pessoa fez alguma coisa errada, assim, ela tem que pagar. E aí, esses dois aí devem pagar pelo erro que cometeram. Próxima notícia. Padre atropela suspeito de furtar igreja no interior de São Paulo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O suspeito está internado em estado grave. Tem vídeo, vou mostrar o vídeo para vocês aqui. Então, um suspeito de furtar uma igreja católica foi atropelado por um carro em Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo. Notícia no site terra.com.br, noticiado dia 9 de maio de 2022. O motorista do veículo seria um padre da paróquia que deixou o local sem prestar socorro. Bom. O suspeito está internado na Santa Casa de Misericórdia. Ele passou por uma cirurgia de descompressão craniana e segue internado em estado grave. O atropelamento aconteceu na noite de sábado e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver o momento em que o homem é arremessado. Após o impacto, o motorista dá marcha ré e deixa o local. O suspeito furtou peças de roupa da casa paroquial, 3 moletons e uma camiseta. Ele teve a prisão em flagrante por furto decretado. O caso é investigado pela Polícia Civil. A ocorrência foi registrada e o padre poderá responder por omissão de socorro e tentativa de homicídio. O padre já foi identificado e está foragido. O padre está foragido. Será que ele pega balão? Não. A polícia também não localizou o veículo da arquidiocese utilizado no crime. Em suas redes sociais, o padre Júlio Lancelotti compartilhou o vídeo com imagens do atropelamento e reforçou que um crime não justifica o outro. Vou ter que concordar aí com o padre Júlio Lancelotti, né? O cara roubou roupa de doação. Também o cara não presta muito, mas a ponto de fazer justiça com as próprias mãos, ou com o próprio veículo, ou com o veículo da igreja, né? Também não é assim que funciona. Próxima notícia. Aí o negócio pesou um pouco, mas... Mulher é achada morta com foto do filho, suspeito pelo homicídio. Rapaz de 31 anos teria asfixiado a mãe para obter valores de herança. Uma mulher de 51 anos foi encontrada morta por autoridades em Itaocara, no Rio de Janeiro, na última terça-feira, dia 29. Junto com o corpo, policiais encontraram uma foto dela com o filho, um rapaz de 31 anos, que foi preso suspeito de ser autor do homicídio, informa o jornal O Globo.
A perícia apontou indícios de asfixia mecânica, já que o cadáver da vítima apresentava fratura na cervical e marcas ao redor do pescoço. Então, marcas ao redor do pescoço pode ser um estrangulamento ou uma esganadura, né? Fratura na cervical, isso vai ser analisado somente na necropsia. O delegado responsável pelo caso, Carlos Augusto Guimarães da Silva, disse que o único filho da mulher confessou ele próprio ter deixado a foto próximo ao corpo, mas não explicou o motivo. Guimarães acrescentou ainda que o rapaz mudou a versão dos acontecimentos por diversas vezes e que justificou as marcas no pescoço da mãe como uma tentativa de acordá-la com sacudidas. Na cena do crime foram encontradas anotações sobre o que parece ser uma consultoria com o advogado que o suspeito pelo crime fez para saber quais valores que poderia receber com a herança no caso de morte da progenitora. Acreditamos que ele cometeu o crime justamente com o objetivo de alcançar vantagens financeiras, apontou o delegado. A vítima possui imóvel, uma certa quantia a receber de um seguro. Então, tá aí o motivo, né? Essa é uma questão interessante, porque olha só, tudo que está no local é vestígio, tá? Então, a posição da fotografia ali é um vestígio que foi alterado pelo próprio autor. Não é um vestígio forjado, porque o vestígio forjado vai ser alterado para tentar dificultar a análise do local. Mas aquilo ali foi um vestígio quase psicológico. Por que ele colocou ali? O que será que ele estava pensando para ter colocado aquela fotografia ali? Claro, vai ter digital dele, tem os vestígios físicos, mas eu acho que também tem aqueles vestígios psicológicos ali que falam um pouco do pensamento da pessoa, do que a pessoa está pensando ali, do comportamento da pessoa no local. Então, um local de crime ele é riquíssimo na questão de vestígios e não tem um manual que vai dizer quais os vestígios vai estar em cada local. É uma diversidade infinita de vestígios que pode estar em cada local de crime, local de homicídio, local de suicídio. Essa é a dificuldade maior aí que a gente tem nos locais de analisar quais são os vestígios importantes e quais são os vestígios que podem ser descartados. Seguindo aqui, no Diário da Manhã de Pelotas, noticiado no dia 9 de maio. Primeiro caso em Pelotas, homicídio esclarecido com base no perfil genético, aqui no Rio Grande do Sul. A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa está divulgando o primeiro caso em Pelotas esclarecido com base no Banco de Perfis Genéticos do Estado. No crime, o corpo da vítima José Osmar Pires foi encontrado nas dependências de um motel. Para chegar ao autor, que já está no Presídio Regional de Pelotas, por conta de outro ato criminoso, material foi coletado na cena do assassinato. Com o cruzamento de dados realizado pelo Instituto Geral de Perícias, houve a identificação do autor e o consequente indiciamento. Bom, isso aqui é um bom exemplo aí de como funciona o banco de dados, né, de perfis genéticos. Isso é extremamente importante, como a questão de coletar material no local pode indicar a existência de outros crimes relacionados àquele material coletado. É um caso bem interessante aí, por isso que eu acabei colocando ele aqui na lista. Seguindo aqui, radiojornal.net, notícia de 9 de maio de 2022. IML de Minas tem 2.000 restos mortais à espera de identificação. Falta de profissionais preocupa. 2.000 restos mortais. Pelo menos 2.000 restos mortais sem identificação estão no IML, no bairro Gameleira, em Belo Horizonte. São corpos, segmentos corpóreos, amostras de sangue, ossadas e arcadas dentárias armazenados na única unidade do estado que faz as perícias especializadas. Alguns materiais genéticos estão armazenados há 10 anos. Localizar as famílias que precisam fazer exames para comprovar o parentesco com a vítima é o maior desafio. Porém, a falta de recursos e de profissionais com habilidades científicas ajudam a explicar os números, que afetam diretamente quem está em busca de um desaparecido. A reportagem aqui ela é bem extensa, aqui não vou ler toda ela, mas vou disponibilizar o link lá para os apoiadores no Apoia-se. Outro bem interessante aqui no opovo.com.br, jornal, uma notícia publicada em 9 de maio de 2022. 88,40% dos assassinatos em Fortaleza foram por arma de fogo. A partir de levantamento exclusivo dos inquéritos instaurados para apurar assassinatos em Fortaleza em 2021, o jornal O Povo, traçou um perfil do porquê se mata na capital e da elucidação desses crimes. A ação de facções é uma constante nas denúncias, mas a maioria dos casos segue sem desfecho nas investigações. Também é uma reportagem bem extensa aqui, mas eu achei interessante essa questão de como 88%, grande maioria dos homicídios é com arma de fogo, e isso se reflete em todo o Brasil. Aqui no estado do Rio Grande do Sul eu havia feito um levantamento semelhante e também constatei que perto dos 90% aí era relacionado ao uso da arma de fogo. E muitos desses relacionados à questão do tráfico de drogas. Exatos 900 assassinatos foram registrados em Fortaleza em 2021, o que dá uma média de 2,4 mortes por dia na cidade. Cara, isso é muito alto, né? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, nós tivemos números parecidos ali em 2016, 2017. Pelo menos conseguiram baixar.
Mas, cara, é muito alto, né? A marca pode impressionar, mas trata-se de uma redução de 28% na comparação com os números de 2020. E também é o segundo melhor resultado desde 2013, atrás apenas de 2019, quando 663 pessoas foram vítimas de crimes violentos, letais e intencionais na capital. Esses crimes reúnem homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Então, cara, é muito alto esse número. Olha só. O perfil das vítimas de homicídio seguiu mesmo em 2021 em Fortaleza. São quase todos homens, 90% das vítimas, jovens, 42% das vítimas têm até 25 anos, mortos por arma de fogo, 88% dos casos, e de baixa escolaridade. Apenas 9% das vítimas terminaram o ensino médio. Então é legal essa questão da vitimologia e ajuda a compreender também esses números, né, de altíssimo grau aí de violência na cidade que está sendo constatado. Então é uma matéria bem interessante. Ela está fechada somente para assinantes, mas é bem interessante saber alguns detalhes ali da questão das vítimas de homicídio lá em Fortaleza. Seguindo aqui a próxima notícia, no portal do Zacarias.com.br, publicado dia 9 de maio. Imagens fortes, crimes satânicos. 2 corpos de homens são encontrados em Igarapé sem as cabeças, braços e pernas em bairros distintos de Manaus. Veja vídeos e reportagem do portal do Zacarias ao vivo. Cara, eu acho incrível que esses sites colocam já crimes satânicos. Teve um ritual satânico lá que cortaram a cabeça. Às vezes não é nada disso. Aqui no Rio Grande do Sul tivemos um caso aí bizarro que apareceram pedaços de crianças, de 2 crianças, foram identificadas pelo menos 2 crianças que estavam esquartejadas. E saiu uma reportagem ali falando que o crime teria sido causado por um bruxo e o negócio não tinha nada a ver com isso. Até hoje não sabe quem são essas crianças, mas não tinha nada a ver com o bruxo. Então, quem quiser procurar sobre esse caso aí, dê uma olhada. O caso do bruxo do Rio Grande do Sul, ou crianças esquartejadas. Coloquem isso no Google ali. Eu vou colocar essa reportagem para os apoiadores lá desse caso aqui do Rio Grande do Sul para conhecerem um pouco. Mas foi uma história completamente bizarra. E aqui eu não sei também se teve algum ritual satânico ou se foi uma questão de esquartejamento para tentar dificultar a identificação das vítimas. Quando ocorre decapitação assim, de vítimas, é geralmente uma tentativa de dificultar a identificação, ou também a questão do esculacho, né? Agredir o corpo. Não basta só matar o corpo, você tem que esculachar, tem que fazer uma agressão ao corpo, desmembrar ele, esquartejar, que é como se fosse quase que uma humilhação, né? Além da morte ainda, agredir o cadáver. Então a notícia diz aqui que o corpo de 2 homens que ainda não estão identificados foram encontrados em igarapés de bairros distintos de Manaus. O primeiro corpo boiou no igarapé no bairro de São Jorge, zona oeste de Manaus, por volta das 17h40 de domingo, dia 8, e foi retirado das águas por um morador que usou uma canoa, depois de ser autorizado pela polícia. O homem estava vestido com bermuda e camisa de meia, ambos de cor preta, e tinha facadas e tiros no peito. Então, então já é uma coisa interessante. Mataram ele e esquartejaram posteriormente. Então, se era um ritual satânico, não sei, é pouco provável, isso não é muito comum que aconteça. Mas pode acontecer, tá? Então, facadas e tiros. Morte de um jeito, né? Uma causa morte determinada, e depois foi feito esquartejamento. Aqui está relacionado ainda que pouco tempo depois o mesmo canoeiro, que removeu o corpo para ajudar a equipe do Instituto Médico Legal, encontrou a cabeça da vítima em meio a entulhos que flutuavam dentro do igarapé. Por volta das 18h30 foi encontrado um segundo corpo de homem sem cabeça e sem o braço e a perna direita. Da mesma maneira que estava o primeiro homem encontrado morto, a segunda vítima tinha perfurações de tiros e golpes de faca, levantando suspeita que os crimes foram praticados pelos mesmos assassinos. Bom, isso aí somente os exames posteriores poderão dizer. Vemos então a próxima notícia no correio24horas.com.br, notícia publicada no dia 10 de maio. 5 policiais militares já foram mortos na Bahia este ano. Um estava em serviço, 3 de folga, um já estava na reserva. Com a morte de 3 policiais militares em menos de 24 horas, agora já são 5 PMs assassinados neste ano na Bahia. No passado, esse total foi de 23 policiais mortos. Em 2020, o número de baixas na corporação foi de 13. Os dados são da Polícia Militar. Então, tem algumas informações sobre essa notícia aqui que eu vou disponibilizar o link lá para os apoiadores. E tem uma outra notícia bizarra que eu catei aqui num site americano, que ocorreu em Miami, né? Bom, na Flórida lá tem alguns casos meio bizarros, né? Vou tentar sempre achar eles para contar para vocês. Aqui foi um caso de um homem que foi identificado pelo cocô de um cachorro.
Por quê? Ele foi tentar assaltar uma mulher que estava recolhendo o cocô do seu cachorro. Ela tinha levado o cachorro para passear e estava recolhendo ali as fezes do cachorro. Enquanto o homem foi assaltá-la. Ele acabou levando alguns pertences dela e parou numa Pizza Hut para comer uma pizza. E os policiais chegaram para atender a ocorrência, pegaram o depoimento da mulher, viram a descrição dele e viram ele lá na pizzaria. E ele alegou que não tinha sido ele, só que ele tinha manchas de cocô na camiseta ali, o que ajudou a fazer essa identificação. Então é um caso aí curioso em que cocô de cachorro ajudou a identificar um assaltante. E outra notícia aqui ocorrida em Denver. A polícia de Denver procura por cabeças roubadas de um caminhão. A polícia de Denver está investigando o roubo de uma caixa contendo cabeças humanas de um caminhão de uma empresa de transporte estacionado. A caixa estava sendo transportada para fins de pesquisa médica, disse a polícia em um e-mail. Alguém invadiu o caminhão enquanto estava estacionado entre a tarde de quarta-feira e a manhã de quinta-feira, conforme informou a estação de televisão KDVR de Denver. A caixa azul estava marcada com uma etiqueta que dizia partes de corpo humano. Um carrinho também foi roubado do caminhão. Nenhuma prisão foi feita até o momento. Agora imagina o susto que a pessoa vai ter ali no momento que abre a caixa, né? Não sei se ela queria isso, né? Não sei se ela estava procurando essas cabeças. E a segunda notícia aqui, a terceira notícia de um site americano que eu achei aqui, foi de um cara bizarro, tem o vídeo, vou botar o vídeo para vocês aqui. Um cara usando uma calça de abrigo que tenta roubar um crossbow, uma besta, né? Colocando a arma dentro da própria calça. Então a cena é ridícula, né? Então vou deixar aí para vocês verem. A notícia ela começa de uma forma engraçadinha. Isso é uma besta no seu bolso ou você está feliz em viver? A polícia da Flórida diz que um homem roubou uma besta de uma loja empurrando-a na frente de suas calças, relata a NBC News, enfiando dentro de suas calças. Mais especificamente, o gabinete do xerife do condado de Brevard disse que um dos criminosos mais idiotas do mundo roubou uma besta de 33 polegadas, avaliada em cerca de $1.300 de uma loja. Para ser justo, a polícia diz que a tática funcionou, pelo menos temporariamente. O ladrão de fato saiu da loja com sucesso, de acordo com o xerife. O vídeo mostra ele usando uma única muleta e um aparente ardil para ajudar a disfarçar porque ele estava andando daquela forma meio estranha. Os funcionários da loja perceberam o roubo cerca de 2 semanas depois, verificaram o vídeo de vigilância e então constataram o que havia acontecido. Bom, os caras também não viram. Dá pra ver no vídeo, né, que tem alguma coisa na calça do cara. É muito interessante acompanhar essas notícias de criminosos inventivos e às vezes estúpidos, né? E essas foram as notícias que eu constatei nos últimos dias. Se vocês gostaram, deixem um comentário aí, posso voltar a fazer mais vezes esse tipo de coletânea de notícias criminais interessantes. Até a próxima!